Olá pessoal, somos o grupo Code 3, Ciro, Osmar, Dalvana, Daniel e Daniele, da turma 011 do primeiro semestre de 2022 do curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp, e o tema do nosso trabalho é Predição de Atributos Visuais. Nossa agenda para essa apresentação é, primeiro, uma introdução com a apresentação do problema. Depois, esclareceremos o objetivo do nosso projeto. Em seguida, vamos apresentar as características da base de dados, as observações sobre a análise exploratória que fizemos e as abordagens que escolhemos para atacar o problema. Em seguida, descreveremos os modelos propostos, nosso baseline, um fine-tuning e o que chamamos de saídas individuais e pesos adaptativos, com os respectivos resultados. Na sequência, nossas conclusões e sugestões de trabalhos futuros. Vivemos num mundo visualmente dinâmico, no qual as paisagens sofrem constantes alterações. A aparência de uma imagem pode ser descrita a partir de seus atributos visuais, marcadores que tanto podem ser objetivos, como luminosidade, condições climáticas, período do dia, quanto subjetivos, cena estressante, bonita, calma. A identificação de tais variações nos atributos de imagens pode se aplicar em diversas áreas, tais como visão computacional, processamento de imagens, estudo do clima, etc. O objetivo desse trabalho é estimar a presença ou a ausência de atributos visuais relacionados com a aparência de uma cena. A base de dados foi produzida pelo Instituto de Computação da Universidade de Brown e possui 8.571 imagens capturadas por 101 webcams. No nosso caso, separamos 6.904 para o conjunto treino-validação e, destas, 5.528 especificamente para treino. As imagens foram anotadas por crowdsourcing e possuem, cada uma, exatos 40 atributos, cujos valores são contínuos e estão entre 0 e 1, inclusive. Esses atributos estão divididos em 5 categorias: luminosidade, clima, estações do ano, impressões subjetivas e atributos adicionais. Atributos e respectivos valores para cada imagem estavam disponíveis em um arquivo CSV. Aqui do lado direito da tela, a lista completa com todos os atributos. Vamos olhar rapidamente para alguns exemplos de imagens de alguns dos atributos de cada uma das 5 categorias. Estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Perceba que o fato de uma imagem, como essa da montanha que está destacada, ter maior probabilidade de ser uma imagem relacionada com o inverno, não exclui a possibilidade dela estar relacionada, ainda que com menor probabilidade, com o verão. Ou seja, os atributos não são mutuamente exclusivos. O mesmo acontece com os demais atributos. Aqui temos um exemplo com uma imagem e todos os valores anotados para cada um de seus 40 atributos. Análise exploratória. Como dissemos, há dados, ou seja, anotações, para cada uma das 40 classes de cada imagem. Nesse sentido, o problema não é desbalanceado. No entanto, como podemos perceber na matriz de correlação 40 por 40, ordenada e com mapa de calor, existe correlação entre rótulos e também entre grupos de rótulos, o que pode ter impacto na identificação. Aproximando um pouco, podemos perceber, por exemplo, a forte correlação positiva entre Ice, Cold, Winter e Snow, e também a forte correlação negativa entre Ice, Spring, Warm, Summer e Dry. Através de histogramas, pode-se perceber que no conjunto de treino há atributos desbalanceados, no sentido de que suas distribuições de valores estão muito concentradas, como, por exemplo, os atributos Night e Daylight. Neste caso, há mais imagens diurnas do que noturnas, o que pode representar uma dificuldade para os modelos a serem treinados em predizer corretamente novas imagens noturnas. Concluímos com essas observações que há, sim, aspectos desbalanceados na base. No nosso caso, trata de um problema multirótulos em que eles não são mutuamente exclusivos. E lembrando que há correlação positiva e negativa entre rótulos e grupos de rótulos. Cada rótulo é um problema de regressão independente. Os rótulos são atributos numéricos contínuos. Dessa forma, lidamos com regressão de múltiplas saídas. A regressão de múltiplas saídas pode ter duas abordagens: múltiplos modelos de saída única ou único modelo
modelo de múltiplas saídas. Nossos modelos propostos. Desenvolvemos uma solução baseline com Transfer Learning que serviu de comparação com outras duas soluções propostas, uma com um fine tuning a partir do baseline e outra com o que chamamos de saídas individuais e pesos adaptativos. A solução baseline é uma CNN que seguiu a abordagem de único modelo de múltiplas saídas. Utilizamos MobileNet V2 pré-treinada na base ImageNet. No Transfer Learning, a camada de saída foi treinada para regressão. Treinamos por 50 épocas com o otimizador Adam e Learning Rate 3 × 10⁻⁴. Obtivemos MSE 0.0245 na validação. Analisando o gráfico MSE por atributo no conjunto de validação, pudemos identificar, por exemplo, que o atributo Clouds apresentou maiores erros na predição. Aqui temos uma imagem de exemplo e os 5 atributos com maior e os 5 com menor índice de acerto. No caso do rótulo Midday, por exemplo, a predição do modelo foi baixa e o erro foi alto, pois a cena estava anotada com um alto valor para Midday. O contrário acontece com ICE, que teve baixa predição em nosso modelo e erro zero, ou seja, o modelo acertou na predição. Em seguida, desenvolvemos a solução Fine Tuning da Baseline, ou seja, este modelo também seguiu a abordagem de um único modelo de múltiplas saídas. As últimas camadas convolucionais foram descongeladas, treinamos por 50 épocas com o otimizador Adam e o Learning Rate recomendado para este caso é menor, assim utilizamos 10⁻⁵. Obtivemos MSE 0.0206 na validação, melhor que o Baseline, e 0.0464 no conjunto de testes. Nossa interpretação desse resultado é que no conjunto de testes as imagens são mais distantes das imagens treinadas. Neste slide apresentamos os valores médios do MSE por atributo do conjunto de validação, permitindo identificar que todos os erros de predição foram reduzidos em relação ao baseline. Novamente observando um resultado, temos o rótulo Spring, por exemplo, com a predição do modelo baixa e erro alto, pois a cena estava anotada com um alto valor para Spring. O contrário acontece com o Winter, que teve baixa predição em nosso modelo e erro zero, ou seja, o modelo também acertou essa predição. Com o intuito de visualizar regiões de uma imagem que mais intensamente ativaram o modelo em relação aos atributos, aplicamos a técnica Gradcam. Em uma interpretação simplificada desse exemplo, destacaram-se na imagem em questão o céu, as áreas mais escuras e os pontos de luz. Então, pessoal, além das últimas duas arquiteturas que a gente apresentou para vocês, a gente ainda criou uma terceira arquitetura, onde a gente chamou de modelo com 40 saídas e pesos adaptativos. Esse modelo ele tinha como base ali uma rede convolucional, mas diferente dos outros, ele tinha, ao invés de uma saída única, densa, de tamanho 40, a gente teve 40 saídas de tamanho único. Então a gente tinha uma camada densa ReLU, Batch Normalization e Dropout para ajudar a gente um pouco com o overfitting, e aí a gente tinha uma saída densa Sigmoid. A gente testou várias redes ali no lugar da rede CNN, então a gente tinha desde redes personalizadas até MobileNet, DenseNet, ResNet e entre outros. Mas qual que é a ideia dos pesos adaptativos, né? Com os pesos adaptativos, a ideia era realizar um balanceamento dinâmico do modelo de regressão, o que quer dizer que a cada época o modelo ia verificar qual é o atributo que ele mais está errando e dar um peso condizente com isso através de uma função de conversão que a gente criou. Então, como que isso funcionava? A gente treinava a época 1, pegava os erros da época 1 para os 40 atributos, usava uma função de conversão que normalizava esse erro entre 0 e 1. E aí, se esse erro fosse menor do que 0,5, ele diminuía 0.001 vezes a época, e se ele fosse maior que 0,5, ele somava 0.001 vezes a época. E dessa forma a gente gradativamente falava para o modelo dar mais importância para aqueles atributos que ele estava errando muito. E aí a gente passava os pesos por atributo e treinava a próxima época. Aqui a gente traz um pouco dos resultados, né? A gente teve um resultado de 0.08, a gente vê que é um resultado inferior ao que a gente teve nas outras duas arquiteturas, e a gente entende que diversos fatores podem impactar, seja o fato da gente estar fazendo 40 saídas únicas, ou a própria função de conversão que a gente usou para os pesos adaptativos,
Mas, independente disso, a gente entende que é um modelo que teria muito espaço para ser analisado e evoluído com o tempo. E por último, a gente tem aqui algumas nossas conclusões, né? A gente teve uma grande oportunidade aí de trabalhar com o CNN no problema de regressão multirótulos, né? Que foi algo bem diferente das coisas que a gente já tinha feito no curso. A gente atingiu resultados muito semelhantes em desempenho com o que o pessoal da Universidade de Brown tinha atingido no artigo deles. A gente observou que a abordagem com modelo único, né, ela foi muito mais efetiva e eficiente do que a gente realizar saídas únicas. E a gente observou que a técnica de fine tuning ela tem um potencial muito grande para melhorar o desempenho de um modelo pré-treinado. E a gente também acredita que o modelo de pesos adaptativos também tem muita possibilidade para ser algo muito interessante a ser desenvolvido, mas que precisaria de um pouco mais de tempo para calcular certinho. E para trabalhos futuros, a gente gostaria de testar o uso de outras técnicas de aumentação, testar o uso dos chamados rótulos de confiança que foram disponibilizados na nossa base de dados, explorar mais a correlação entre os atributos para melhorar as predições e, por último, explorar o uso de pesos adaptativos por atributo de maneira mais extensiva. O que a gente tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Muito obrigado.